Bom, pessoal, eu separei para vocês aqui alguns tópicos de como melhorar essa comunicação, né? Vou falar os tópicos, vou trazer para vocês a explicação para que vocês levem para a realidade de vocês, no dia a dia de vocês, beleza? O primeiro tópico é o seguinte: cultive a empatia. Nos dias atuais a gente tem ouvido muito essa palavra, né? Empatia. Você tem empatia com o próximo. E na comunicação não é diferente. Você ter empatia, ao invés de você ouvir para debater o que é certo ou errado, é você criar pontes com os valores da outra pessoa e chegarem a conclusões onde não existe certo ou errado, mas sim aquele que é mais assertivo, aquele que tem mais coerência. Então, pratique a empatia quando você estiver se comunicando com alguém. Um outro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é sobre ser objetivo ao comunicar-se, né? É você saber aquilo que você vai falar e ir direto ao assunto, para o assunto não ficar chato e demorado e fazer rodeios e não chegar exatamente onde você quer falar. Ter objetividade naquilo que você fala vai te dar um ar de profissionalismo maior, um ar de autoridade maior sobre aquilo que você está falando. Então seja objetivo no assunto que você quer falar, ok? Mas uma coisa muito importante que você deve aprender para se comunicar melhor, talvez a mais importante de todas, é aprender a ouvir. É isso mesmo, a gente tem uma dificuldade de parar e verdadeiramente ficar atento ao que a pessoa está dizendo. Ao invés disso, ficamos pensando em uma resposta. Ao invés de querer entender o que ela está dizendo, a gente quer responder o que ela está dizendo. Então pratique a arte de ouvir o que as pessoas falam. Ouça para entender. Quantas vezes você já foi interrompido por uma... Tá querendo dizer alguma coisa e a pessoa por um impulso te interrompe. Ah, comigo também já aconteceu isso. Ah, eu também aconteceu isso comigo ontem e tudo. Controle esse impulso de responder e escute tudo que a pessoa tem para te dizer. Ouça para entender, não para responder. Um outro ponto muito importante para você melhorar a sua comunicação é sobre ajustar o seu tom de voz, a maneira como você fala. Principalmente quando essa comunicação acontece em um momento de estresse, em um momento em que você está fora da sua zona de conforto. Se você estiver irritado ou chateado, talvez seja melhor deixar esse diálogo para depois, porque muitas vezes a gente deixa a nossa emoção aflorar, muda o nosso tom de voz, a maneira como responder e até mesmo a forma de raciocinar para responder. A gente quer ter razão naquela discussão ou quer ser ouvido a todo custo. Então, ajuste o seu tom de voz para se acalmar e melhorar a sua qualidade de raciocínio para conseguir se posicionar naquela comunicação naquele momento. Um outro conceito alinhado ao tom de voz, ajustar o tom de voz, está em você prestar atenção na sua linguagem não verbal. Especialistas dizem que 90% da nossa comunicação não é o que a gente fala, e sim a maneira como a gente age com o nosso corpo mesmo. O nosso corpo também fala. A maneira como você coloca as mãos, uma expressão um pouco mais rígida, mais fechada. Quando uma pessoa estiver te contando uma história, perguntando a sua opinião, evite cruzar os braços ou trocar o lado onde o seu tronco está posicionado. Essa pessoa pode sentir de forma indireta, pela linguagem não verbal, que você não está interessado no assunto, que você não quer falar sobre o assunto e perde a confiança em te falar tudo o que deveria falar naquela conversa. Mais uma coisa para você se comunicar melhor é você não se sentir o dono da verdade. Quando você vai colocar alguma opinião em pauta, ou colocar mesmo as suas ideias a jogo, vamos dizer assim, você achar que só você tem razão, que só você está correto, Isso pode prejudicar muito na sua comunicação, principalmente uma comunicação interpessoal, aquela comunicação que a gente chama de um a um, Pessoa com uma pessoa, ali dialogando e trazendo conceitos e opiniões sobre algum assunto. Isso pode te prejudicar muito de você querer convencer a outra pessoa de que ela está certa se você não tiver argumentos claros e objetivos para conseguir defender a sua ideia.
Então, use e abuse da sua humildade. Seja humilde. A arrogância pode ser sua inimiga com a comunicação. E a última coisa que eu quero trazer para vocês, para melhorar a sua comunicação, é vocês praticarem a sua comunicação verbal não violenta. O que isso quer dizer? Você não se comunicar de forma agressiva. Vou te dar um exemplo. Você tem um liderado e ele só chega atrasado o tempo todo. Então seria uma comunicação verbal agressiva se você chegasse e falar: poxa, você só chega atrasado, eu vou te mandar embora por conta disso e blá blá blá. E ao contrário, você pode falar dessa forma: olha, você não está chegando no horário e eu estou precisando de você. Quando você não está aqui no horário certo, você acaba prejudicando toda a equipe por conta de você não estar presente, o trabalho não está sendo entregue. Então vamos acertar isso de forma positiva. Dessa forma, você faz que a sua comunicação fique agradável, que não gere um conflito, pelo contrário, que gere laços, que gere confiança. Então a comunicação verbal não violenta consiste em isso: não criar conflitos e criar laços, criar pontes, criar uma forma mais leve de conviver e corrigir os erros, as falhas. Não tenha dúvidas que melhorar a sua comunicação pessoal vai influenciar diretamente no seu progresso, na sua evolução. Que as empresas hoje em dia buscam quem se comunica melhor, quem se dá melhor naquele ambiente de trabalho. Feliz é o homem que melhor se adapta àquilo. E a comunicação muitas vezes facilita essa adaptação. A comunicação com clareza e com respeito, empatia e sem violência, ela faz com que as pessoas se conectem melhor a você. Quando você começar a ter esse tipo de comunicação, você vai perceber que as pessoas vão vir até você para conversar com você, para colocar a opinião delas em questão e até pedir conselhos. Então comece hoje mesmo a exercitar isso e melhorar muito na sua comunicação. Tenho certeza que o progresso será garantido.